O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Ó Santa Mãe, cantemos o refrão. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe, trago aqui os meus pedidos, me proteja, eu vos suplico, nos caminhos que me levam a Jesus. Trago aqui, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, trago aqui, Mãe, estando em casa, nessa fase de isolamento, os meus pedidos, alguns já almoçados, outros não, mas não é essa a questão. Eu trago aqui aos teus pés, Mãe de Guadalupe, os meus pedidos. E eu gostaria de que cada um dissesse quais são seus pedidos, quais são seus clamores, o que te aperta o coração, aquilo que é uma necessidade hoje. Eu vos suplico, Mãe, me leve pelos caminhos que têm um rumo certo, Jesus. E a resposta sempre da mãe é: não se preocupe, eu estou aqui, eu estou contigo. Eu que sempre fui obediente a meu filho, e ele me mandou, ele pediu: cuide dos meus filhos. Mulher, eis aí teus filhos. E a mãe o faz. O faz porque está no seu coração. O faz porque está junto de Jesus como intercessora, mediadora das graças. O faz porque seu filho amado Jesus pediu. E o caminho de hoje apresentado na liturgia é um caminho que nos leva a se deixar iluminar por Jesus. Jesus veio para iluminar o mundo, iluminar e tirar os erros, as trevas, iluminar e clarear no homem a própria visão do que Deus quer.
É impressionante, meus irmãos, 2 temas hoje no Evangelho são apresentados e são muito caros a São João. Primeiro, do juízo universal. João aqui, acolá, fala desse tema. E depois, sobre luz e trevas. 2 temas. João, portanto, nos coloca algo que não podemos, por isso Páscoa é luz, é iluminação. Por isso é tão forte o símbolo da vela na noite santa. Por isso é tão forte e fica até Pentecostes esse círio pascal ao lado da palavra. Por isso é tão forte lembrar que Jesus é a luz do mundo. E quando o Senhor veio, às vezes não entendemos o que é essas trevas. Sim, as trevas, o pecado, o envenenamento que o mal faz em nós, foi a homilia de ontem. Mas também é dar uma visão real, uma visão condizente, uma visão clara de Deus. Nunca esqueçamos isso. Jesus veio para nos falar do Pai, para nos falar do reino e para nos falar da humanidade. E do Pai, a grande revelação dele: Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é bondade. Diferentemente da visão que se tinha de Deus. Então, quando Jesus, pelas suas ações, pela sua forma de agir, ele mostra ao Pai, ele tira aquela visão errada, equivocada, de um Deus vingativo, de um Deus fulminante, de um Deus juiz, mas mostra de um Deus que em tudo faz para salvar seus filhos. Essa é a maior iluminação que Jesus nos dá. Por isso, eles não quiseram essa luz. Era mais fácil ter uma visão de Deus que se podia barganhar, meritória. Hoje eu até preguei no Salmo 51, quem acompanhou no Experiência de Deus, quando nós rezávamos, o Salmo começa assim: pelo vosso amor purificai-me, pela vossa misericórdia tende piedade de mim, pelo vosso amor não levais em conta os meus pecados. É isso que o Senhor veio dizer, e não era claro, não é claro nem hoje para nós. Por isso, o Evangelho começa dizendo, o Evangelho de hoje: Deus amou tanto o mundo. Veja que luz que o Senhor traz para a humanidade. Veja que luz que brilha nas trevas. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então a própria obra da encarnação é amor. E tudo que Deus fez é porque nos ama e quer nos resgatar. Parece palavras ditas ao vento, mas se você entender que Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho único, Ele poderia ter mandado a pandemia? Não. Se Deus amou tanto o mundo que aceitou a entrega do seu Filho na cruz, iria querer dizimar que mais de 3.000 pessoas por dia morressem? Não. Sem sacramentos, sem confissão, sem poder fazer os seus últimos atos. Deus amou tanto o mundo. Então, a partir disto, nós podemos entender muitas coisas e outras. Deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que crê, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus não para condenar o mundo,
A religião não existe para condenar, mas para salvar. Os sacramentos da igreja não estão para condenar, mas para salvar. O batismo. Domingo na missa das 11, eu irei, como presidente da celebração, batizar, fazer primeiro a Eucaristia e crismar. Os sacramentos estão para nos ajudar. A graça de Deus é para nos ajudar. Então, meus irmãos, na nossa fragilidade, ou mesmo nesses momentos de desesperança, nós temos que lutar contra uma visão distorcida de Deus. Buscar os sacramentos. Por que nós temos insistido? Volte às missas nas suas comunidades. Não que a televisão não seja bom, não que pelo YouTube você não possa, pelo rádio, mas a falta da Eucaristia, a necessidade da Eucaristia. Ainda João diz nesse discurso de Jesus, quem não crê, quem nele crê, não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por que já está condenado? Porque no primeiro, não consegue ver a salvação, não consegue ver o amor de Deus, não consegue ver a misericórdia de Deus, e não consegue ver além do mundo, além do que vivemos hoje, o que Deus espera de nós. Por isso, João traz esse tema do juízo, da universalidade. E aí vem o segundo tema. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Foi assim com Jesus Cristo. Mas na história da salvação, quando um profeta incomodava muito, matavam. E Jesus usou disso e disse, vocês vão lá rezar no túmulo dos profetas, mas quem matou o profeta? Vossos pais. Meio contraditório. O Senhor diz o mesmo para nós hoje. Nós preferimos a luz ou as trevas? O problema da luz é que a luz mostra a irregularidade. A luz mostra as nossas rusgas. A luz mostra o defeito. A luz mostra aquilo que precisa ser trabalhado em nós. E se não queremos nos encarar, não é encarar os outros, não é ver o defeito dos outros ou o defeito só do mundo. O mundo é feito de pessoas. Olhar os nossos próprios defeitos e fragilidades e pecados e erros e trevas. Então a gente prefere, eu não quero a luz, eu quero viver na penumbra. Se eu não quero trevas, mas eu prefiro a penumbra, onde todos os gatos são pardos, onde é fácil passar despercebido. Nós podemos passar a vida inteira assim, a vida inteira nos omitindo, a vida inteira não querendo nos encarar. É difícil se encarar, se olhar cara a cara e falar, meu Deus, como eu sou necessitado da Tua graça para crescer, para me corrigir, para me reerguer. Eu preciso da graça de Deus, porque onde estou ainda não é suficiente. Preciso da graça de Deus para iluminar minha forma de pensar, de agir. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz, para que as ações más não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, se aproxima da luz, para que se manifeste que as ações são realizadas em Deus.
nós percebemos isso. E concretamente, de novo, a primeira leitura vai nos dar exemplo disso. Os apóstolos, de modo particular Pedro e João, eles estão falando da ressurreição, da luz. E eles incomodam um grupo, de modo particular os saduceus. Por que incomoda? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, quando esses apóstolos começam a falar que Jesus ressuscitou, os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. Paulo se vale disso depois numa outra peleja, lá na frente, no momento de prisão. Mas aqui, os saduceus se incomodam, porque a verdade incomoda. Vamos ser sinceros, a luz é a verdade. No relacionamento incomoda, a verdade no mundo incomoda. Como incomoda? Por isso se vai meia verdade, mentira ou omissão. A verdade, ela vem e ela desfaz todas as falcatruas, todos os engodos, todos os erros. Então esse grupo de saduceus se sentiram ameaçados. Vamos prendê-los, porque a palavra, a verdade, a luz incomoda. Mas é impressionante que quem está na verdade tem a intervenção divina. Os apóstolos ficaram uma noite presos. A comunidade rezava. E à noite, olha aí João, falando da noite. De noite, de novo, à noite prenderam Jesus, à noite prenderam os apóstolos. Mas aquele que está na verdade, talvez não seja numa única noite. Às vezes tenha que esperar mais. Uma noite, uma semana, um mês, um ano, alguns anos. Mas a libertação vem para aquele que está na luz. A libertação vem para aquele que está na verdade. Eles foram lançados na cadeia pública à noite. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Às vezes, meus irmãos, nós nos sentimos na prisão. Coletivamente estamos vivendo. O isolamento parece ser uma prisão dentro de casa. E não só isso. Toda a decorrência, a falta de comida, a falta de emprego, é um aprisionamento. Mas nós temos duas formas de viver. Se acreditamos na luz, acreditamos no Senhor que é amor, Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, Ele não nos faltará. Repito, pode demorar um dia, para os apóstolos foi rápido, relativamente rápido. Pode demorar uma semana, um mês, mas o anjo do Senhor nos é enviado para a libertação. Mas compreendamos bem, nos Atos dos Apóstolos, eles foram libertados em vida. Mas aí, aquele que é justo por excelência, todos esperavam que o anjo do Senhor viria salvá-lo na sexta-feira santa. Desça da cruz, então acreditaremos. E o anjo do Senhor não veio. Porque nos planos de Deus, a libertação, a entrega de Jesus, a vitória de Jesus não era na sexta. Então foi mais do que uma noite. Às vezes nós queremos que as respostas de Deus sejam imediatas. E cada vez que eu e você formos tentados a isso, lembremos de Jesus. Que bom, poderíamos pensar. Os apóstolos esperavam ansiosamente.
É meio-dia, será que o anjo não vai aparecer? 1h da tarde, será que o Elias não vai vir? 2h, será que nada vai acontecer? Ele está morrendo, ele está morrendo. O desespero que bateu nos apóstolos, olhando os últimos sinais de vida de Jesus, olhando de longe. Será que Deus não vai fazer nada? Ele está morrendo, está acabando. E quando dá 3h, que ele dá aquele forte grito e morre, o mundo deles se acaba. Porque a sensação é, acabou. A vitória não veio. Deus não agiu. Na nossa vida acontece isso. Acontece esse desespero e Deus não está fazendo nada, e Deus está demorando. E Deus não está me escutando, Deus está dormindo, Deus esqueceu de mim. E o anjo Miguel não veio, o arcanjo Rafael não veio, e São Pio não intercedeu, e Santa Rita não ajudou, e Santo Expedito não ajudou. Cadê Deus? Os desígnios de Deus são maiores que os nossos. Os desígnios de Deus são bem maiores. Deus preparava a grande vitória, maior que os soldados pensavam. A vitória maior que os apóstolos imaginavam. A ressurreição plena. Nós não conseguimos compreender. Nem tudo temos resposta. Quando a gente fala, a nossa hora não é a hora de Deus. Mesmo que a gente sofra, como Jesus realmente sofreu. Mesmo que a gente não compreenda, o coração doído, não perca a fé, não perca a confiança, não perca a esperança. Deus não falha. Pode durar um dia, uns dias, uns anos, mas o Senhor liberta aquele que vive na verdade, que vive na luz. É essa a liturgia de hoje. Portanto, insisto em dizer, não nos desesperemos no silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é ausência. Não nos desesperemos se Ele não vem na hora que nós imaginamos. Ele vem. Ele não deixa seus filhos. Por isso o Salmo disse com tanta veemência: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. De novo, olhando para Jesus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Na sexta, não. No sábado, não. Nos desígnios de Deus no domingo. Talvez nós estejamos vivendo um tempo prolongado, mas olhando para o Senhor, que nós saibamos esperar, confiantes esperar. E ainda nessa confiança nós temos uma grande aliada, meus irmãos. Quando nosso Senhor estava nos seus últimos momentos, naquela hora derradeira de espera, e humanamente não vinha, nosso Senhor ainda quis nos dar sua mãe. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, e o Filho nos deu sua mãe, como nossa mãe, como gesto de amor. É por isso que nós temos essa doçura com Nossa Senhora, por isso que nós temos esse carinho com a mãe, por isso que nós temos esse carinho com a mãe de Jesus e nossa mãe. Não por acaso, toda quarta-feira nos reunimos, mas dia 1º de maio, nós vamos retomar um mês com Maria, fazendo o cinto de Nossa Senhora,
31 dias, começa dia 1º, termina numa segunda, dia 31. No mês de maio, teremos as 1000 Ave Marias no domingo. No mês de maio, também vou rezar toda quarta-feira, com exclusividade, o terço mariano. Por isso nós recorremos a Nossa Senhora. Assim fez a Thelma Martins de Primavera, São Paulo. E ela diz, mandou nesse bilhete, vou ler daqui mesmo. Estou aqui hoje para agradecer a Jesus das Santas Chagas e a Nossa Senhora de Guadalupe pelas inúmeras graças alcançadas. A principal delas foi a cura do meu amado filho dos vícios das drogas e o alcoolismo. Sou do interior paulista, região de Presidente Prudente. Acompanho e participo da programação da Rádio Guadalupe de Luanda pelo YouTube. Sou associada e acredito nas maravilhas que esse canal de evangelização proporciona aos cristãos. Agradeço e oro por todos dessa obra, especialmente por você, Padre Reginaldo Manzotti. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, honra e glória a nosso Senhor, honra e glória a Nossa Senhora de Guadalupe. Thelma Martins, Primavera, São Paulo. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Se acaso eu cair, não me deixe desistir. Em pé, me ajude a levar a minha cruz, ó Santa Mãe. Trago aqui os meus pedidos, me proteja, eu vos suplico, dos caminhos que me levam a Jesus.